Aleluia, aleluia. Continuamos firmes e fortes. Uhul! Isso aí, meus amores! Bem-vindos! Estamos firmes e fortes. E agora, por favor, se inscrevam no canal para continuar nessa corrente do bem. Curta o vídeo e ative as notificações aí para cada vez que eu colocar o vídeo você fique sabendo. Uhul! Vamos agora. Ainda estamos em Deuteronômio. Vamos ler agora a partir do capítulo 31, eu e os meus post-its, estamos aqui felizes. Gente, eu sou assim na vida real também, quem me conhece sabe que eu sou meio doida mesmo, eu falo, eu converso, dou risada, e eu adoro ser assim, tá bom? Quem quiser me seguir no Insta, vou deixar aí meu link no Face, no Insta. Eu gosto de falar de Deus, gosto de falar das coisas, gosto de meditar e conversar sobre as pessoas. E é isso, vida que segue, a vida é bela. E eu não digo isso porque eu sou rica, ou porque eu tenho uma família perfeita, ou qualquer coisa desse tipo. Não. Porque eu não sou rica, não tenho uma família perfeita, não tenho nada disso e eu sou feliz. Por que eu sou feliz? Porque eu tenho Deus no meu coração, e só quem tem Deus no seu coração sabe o poder que ele tem. Não inventaram, o homem não conseguiu sintetizar ainda um comprimido que faça os milagres e as curas na alma que Deus faz. Ok? Porque aí, se você tem esse comprimidinho, se você tem isso ali, se você tem esse comprimidinho, toma todo dia, que é o amor e a graça de Deus. Meu amigo, o mundo pode acabar, o circo pode pegar fogo, que você não vai se importar. Você sempre vai estar feliz, vai passar pelas provações, pelas aflições, sorrindo, alegre, feliz. Vamos lá? Vamos lá, vamos ler capítulo 31. Josué, o sucessor de Moisés. Então vamos lá. Moisés disse ainda estas palavras a todo Israel. Estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse, você não atravessará o Jordão. O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá estas nações perante vocês e vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará a frente de vocês, conforme o Senhor disse. E o Senhor fará com que elas, como fez com Seom e Og, os reis dos amorreus, os quais destruiu juntamente com a sua terra. O Senhor as entregará a vocês, e vocês deverão fazer com elas tudo o que eu ordenei a vocês. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, não fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca as deixe, nunca os deixará, nunca os abandonará. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para toda a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados, que lhes daria, e você a repartirá com eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Pensando em Josué, o pavor dele por dentro, né? Porque às vezes a gente fica com medo de umas coisas tão bobas. Imagina a responsabilidade em cima desse menino. Não era fácil, não. O menino não foi fraco, não, hein? A leitura da lei. Moisés escreveu esta lei e deu aos seus sacerdotes, filhos de Levi, que transportavam a arca da aliança do Senhor, e todos os líderes de Israel. E Moisés lhe ordenou: ao final de cada 7 anos, no ano de cancelamento das dívidas, durante as festas das cabanas, quando todo Israel vier apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, no local que lhe escolher, vocês
lerão esta lei perante eles, para que os escutem. Reúna o povo, homens, mulheres e crianças, e os estrangeiros que morarem nas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e que sigam fielmente todas as palavras desta lei. Os seus filhos que não conhecem esta lei terão que ouvi-la e aprender a temer ao Senhor, o seu Deus, enquanto vocês viverem na terra a qual tomarão posse quando atravessarem o Jordão. Gente, esse ritual da leitura da lei, a gente vê que é importante, como tudo na vida da gente, né? É necessário que se tenha uma renovação, é necessário que a gente sempre esteja lendo as coisas do Senhor, que a gente sempre esteja buscando, para que realmente se fortifique no nosso coração isso. Porque o ser humano, infelizmente, a gente deixa de fazer uma coisa e da mesma forma que uma coisa pode virar um hábito na sua vida, essa coisa também pode ser deixada de lado. Por isso que é tão importante que tenha esse ritual da leitura da lei, ok? A predição da rebeldia de Israel. O Senhor disse a Moisés: o dia da sua morte se aproxima. Chame Josué e apresente-se na tenda do encontro, onde darei incumbências a ele. Então Moisés e Josué vieram e se apresentaram à tenda do encontro. Então o Senhor apareceu na tenda numa coluna de nuvem, e a coluna pairou sobre a entrada da tenda. E o Senhor disse a Moisés: você vai descansar com seus antepassados, e este povo logo irá prostituir-se, seguindo os deuses estrangeiros da terra em que vão entrar. Eles se esquecerão de mim e quebrarão a aliança que fiz com eles. Naquele dia se acenderá minha ira contra eles, e eu esquecerei deles. Esconderei deles o meu rosto, e eles serão destruídos. Muitas desgraças e sofrimentos os atingirão. E naquele dia perguntarão: será que essas desgraças não estão acontecendo conosco porque o nosso Deus não está mais conosco? E com certeza esconderei deles o meu rosto naquele dia, por causa de todo o mal que praticam, voltando-se para os outros deuses. Bom, isso mostra que Deus sabe de tudo mesmo. Ele já sabia que, tirando Moisés dali do cenário, que tudo isso poderia acontecer, né? Porque ele conhecia muito bem o povo dele, que só não tinha sido destruído exatamente por causa da intervenção de Moisés. Muitas vezes a gente fala: nossa, mas Deus não teve piedade de Moisés porque ele cometeu um erro, né? E vai matá-lo, não vai deixá-lo entrar na Terra Prometida. Mas eu acho que no fundo Deus queria ter certeza que aquele povo merecesse mesmo aquela terra. E se Moisés estivesse sempre ali como porta-voz, aquele povo nunca cresceria de verdade, porque Moisés é como se fosse o protetor deles ali. Estava sempre intervindo, sempre puxando a orelha, sempre puxando eles para perto de Deus. Eu acho que Deus queria ter 100% de certeza mesmo que aquele povo ia respeitá-lo, ia amá-lo e adorá-lo, sem ter a intervenção de Moisés, sem ter aquela proteção que Moisés muitas vezes tinha com eles. Agora escrevam para vocês esta canção, ensinem aos israelitas e façam-as cantá-la, para que seja uma testemunha a meu favor contra eles, quando eu os tiver introduzido na terra onde há leite e mel com fartura, terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. E quando tiverem comido à vontade, tiverem prosperado, eles se voltarão para os outros deuses e os adorarão, rejeitando-me e quebrando a minha aliança. E quando muita desgraça e dificuldade lhes sobrevir, essa canção testemunhará contra eles, sobre por que será esquecida todos os seus descendentes. Sei o que estão dispostos a fazer antes mesmo de levá-los para a terra que lhes prometi sob juramento. Então, naquele dia, Moisés escreveu esta canção e ensinou os israelitas. O Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Num: seja forte e corajoso, pois você conduzirá os israelitas à terra que lhes prometi sob juramento, e eu mesmo estarei com você. Depois que Moisés terminou de escrever num livro as palavras desta lei, do início ao fim, deu esta ordem aos levitas para transportarem a arca da aliança do Senhor. Coloquem esse livro de lei ao lado da arca da aliança do Senhor, do seu Deus, onde ficará como testemunha contra vocês, pois sei que são rebeldes e obstinados. Vocês são. Se vocês têm sido rebeldes contra o Senhor enquanto ainda estou vivo, quanto mais depois que eu morrer. Reúnam na minha presença todos os líderes das suas tribos e todos os seus oficiais, para que lhe fale essas palavras, de modo que ouça ainda e invoque os céus e a terra para testemunharem contra eles. Pois sei que depois de minha morte, vocês com certeza se corromperão e se afastarão do meu caminho. Eu ordenei a vocês: no dias futuros desgraças cairá sobre vocês, pois vocês farão o Senhor à prova e provarão a ira por aquilo que as mãos de vocês terão feito. A canção de Moisés. E Moisés recitou as palavras dessa canção, começo ao fim, na presença de toda a Assembleia de Israel. Capítulo 32. Então vamos ver a canção.
Gente, eu não vou recitar aqui, tá bom? Escutem, ó céu, eu falarei. Ouça a terra as palavras da minha boca, que meu ensino caia como chuva e as minhas palavras desçam como orvalho. Como chuva branda sobre o pasto novo, uma garoa sobre tenras plantas, tenras plantas. Proclamarei o nome do Senhor. Louve a grandeza do nosso Senhor. Ele é a rocha e suas obras são perfeitas. E todos os seus caminhos são justos, e Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Seus filhos têm agido corruptamente para com ele, e não como filhos que vergonha. São geração corrompida e depravada, e é assim que retribuem ao Senhor. Por isso, insensato e ignorante, não é ele o pai de vocês, o seu Criador, que os fez e os formou. Lembre-se dos dias do passado, considere as gerações há muito passadas, perguntem a seus pais e estes contarão a vocês. Os seus líderes e estes explicarão a vocês. Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos de acordo com o número dos filhos de Israel. Pois o povo preferido do Senhor é este povo. Jacó é a herança que lhe coube. Numa terra deserta ele encontrou, numa região árida e de ventos uivantes, ele o protegeu e dele cuidou, guardou como a menina dos seus olhos, como a águia que desperta sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-o sobre ela. O Senhor sozinho o levou, nenhum Deus estrangeiro o ajudou. Ele o fez cavalgar nos lugares altos da terra, e o alimentou com o fruto dos campos. Ele o nutriu com o mel tirado da rocha e com o óleo extraído do penhasco pedregoso, com a coalhada e leite do gado e do rebanho, e com os cordeiros e bodes cevados, com os melhores carneiros de Bazã, e com a mais excelente semente de trigo você bebeu o espumoso sangue das uvas. Jesurum engordou e deu pontapés. Você engordou, tornou-se pesado de farto de comida. Apanhou o Deus que o fez e rejeitou a rocha, que é o seu Salvador. Eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros e provocaram com seus ídolos abomináveis. Sacrificaram a demônios que não são Deus, a Deus que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que seus antepassados não adoraram. Vocês adoraram a rocha que os gerou, vocês se esqueceram do Deus que o fez nascer. O Senhor viu isso e os rejeitou, porque foi provocado pelos seus filhos e suas filhas. Esconderei o meu rosto deles, disse, e verei qual o fim que terão, pois são geração perversa, filhos infiéis. Provocaram-me os ciúmes com aquilo que nem Deus é, e irritaram-me com seus ídolos inúteis. Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de uma nação insensata, pois um fogo foi aceso pela minha ira, fogo que queimará até as profundezas do Seol. Ele devorará a terra e as suas colheitas e consumirá os alicerces dos montes. Amontoarei desgraça sobre eles e contra eles gastarei as minhas flechas. Enviarei dentes de feras, uma fonte devastadora, uma peste avassaladora e uma praga mortal. Enviarei contra eles dentes de animais selvagens e veneno de víboras que se arrastam no pó. Nas ruas a espada os deixará sem filhos, em seus lares reinará o terror, morrerão moços e moças, crianças e homens já grisalhos. E disse que os dispersaria e apagaria da humanidade a lembrança deles.
mas temia a provocação do inimigo, que o adversário entendesse o mal e dissesse: a nossa não triunfou, o Senhor nada fez. É uma nação sem juízo e sem discernimento. Quem dera fossem sábios, entendessem e compreendessem qual será o seu fim. Como poderia um homem só perseguir 1000, ou 2, porém, em fuga 10.000, a não ser que a sua rocha tivesse vencido, a não ser que o Senhor os tivesse abandonado? Pois a rocha deles não é como a nossa rocha, como é com o que é, até mesmo os nossos inimigos concordam. A vinha deles é de Sodoma e as lavouras de Gomorra. Suas uvas estão cheias de veneno, e seus cachos de amargura. O vinho deles é a peçonha das serpentes, o veneno mortal das cobras. Acaso não guardei isto em segredo? Não o selei em meus tesouros? A mim pertence a vingança e a destruição no devido tempo. Os pés deles escorregarão, o dia da tua desgraça está chegando e o seu próprio destino se apressa sobre eles. O Senhor defenderá seu povo e terá compaixão dos seus servos, quando vir que a força deles se esvaiu e que ninguém sobrou, nem escravo nem livre. Ele dirá: agora onde estão os meus deuses, a rocha que se refugiaram, os deuses que comeram a gordura dos sacrifícios e beberam o vinho das suas ofertas derramadas, que eles se levantem para ajudá-los. Que eles ofereçam abrigo a vocês. Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo, não há Deus além de mim. Faço morrer e faço viver, feri e curarei. E ninguém é capaz de se livrar da minha mão. Ergo a minha mão para os céus e declaro, juro pelo meu nome, que quando eu afiar a minha espada refulgente e a minha mão empunhá-la para julgar, eu me vingarei dos meus adversários, retribuirei aqueles que me odeiam. Embeberei as minhas flechas em sangue, enquanto a minha espada devorar carne, o sangue dos mortos e dos cativos, a cabeça dos líderes inimigos. Cantem de alegria, ó nações, como o povo dele, pois ele vingará o sangue dos seus servos, retribuirá com vingança aos seus adversários e fará propiciação por sua terra e por seu povo. Moisés veio com Josué, filho de Nun, e recitou todas as palavras dessa canção na presença do povo. Quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras, a todo Israel disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje declarei a vocês, solenemente, para que ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Esta nação, a todas as palavras desta lei. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio delas vocês viverão muito tempo na terra da qual tomaram posse, de modo do outro lado do Jordão. A morte de Moisés no Monte Nebo. Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés: suba as montanhas de Abarim até o Monte Nebo, em Moabe, em frente a Jericó, e contemple Canaã, a terra que dou aos israelitas como propriedade. Ali na montanha que você tiver subido, você morrerá e será reunido aos seus antepassados, assim como seu irmão Arão morreu no Monte Or e foi reunido aos seus antepassados. Assim será porque vocês dois foram infiéis para comigo na presença dos israelitas, junto às águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim, e porque vocês não sustentaram a minha santidade no meio dos israelitas. Portanto, você verá a terra somente à distância, mas não entrará na terra que estou dando ao povo de Israel. Teve jeito não, gente. Deus foi bem claro com Moisés. Imagina, gente, vocês subirem o morro sabendo que vocês vão morrer lá em cima. Não é fácil não, hein? Eu acho que é algo muito pesado, né? A bênção de Moisés.
Esta é a bênção com a qual Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes de sua morte. Ele disse, só um parênteses aqui, como que Moisés foi um homem nobre, né? Ele estava morrendo por causa dos israelitas, né? Porque ele fez alguma coisa que não deveria, mas o tempo todo ele se dedicou aos israelitas. Até o final ele foi nobre e ainda abençoou os israelitas. Ele poderia endurecer o coração e se revoltar contra os israelitas e dizer coisas horríveis. E não, todo o trajeto dele, mesmo até o final, ele abençoou e protegeu os israelitas. Ele disse, o Senhor veio a mim do Sinai e alvoreceu sobre eles desde o ser, resplandeceu desde o monte Parã, veio com miriades dos santos desde o sul, desde as encostas de suas montanhas. Certamente és tu que amas o povo, todos os santos estão em tuas mãos. A teus pés todos eles se prostram, a ti recebem instrução, a lei que Moisés nos deu, a herança da Assembleia de Jacó. Ele era rei sobre Jezurum. Quando os chefes do povo se reuniram juntamente com as tribos de Israel, que Ruben viva e não morra, mesmo quando poucos os seus homens, e disse a respeito de Judá: ouve, ó Senhor, o grito de Judá, traze-o para o seu povo, que as suas próprias mãos sejam suficientes e que haja auxílio contra os seus adversários. A respeito de Levi disse, o teu urim, o teu turim pertence ao homem a quem favorece, tu o aprovaste em massa, disputaste com ele junto às águas de Meribá. Levi disse de seu pai e de sua mãe, não tenho consideração por eles, não reconheceu os seus irmãos, nem reconheceu os próprios filhos, apesar de que guardaram a tua palavra e observaram a tua aliança. Ele ensina as tuas ordenanças a Jacó e a tua lei a Israel. Ele oferece incenso e holocaustos completos no teu altar. Abençoa todos os seus esforços, ó Senhor, aprova a obra de tuas mãos. Despedaça os lombos dos teus adversários, dos que os odeiam, sejam quem forem. A respeito de Benjamim, disse: que o amado do Senhor descanse nele em segurança, pois ele protege o tempo inteiro, e aquele a quem o Senhor ama descansa nos teus braços. A respeito de José, disse: que o Senhor abençoe a sua terra com precioso orvalho, que vem de cima do céu e com as águas das profundezas, com o melhor que o sol amadurece e com o melhor que a lua possa dar, com as dádivas mais bem escolhidas dos montes inimigos, e com a fertilidade das colinas eternas, com os melhores frutos da terra e com sua plenitude, com favor daquele que apareceu na sarça ardente. Que tudo isso repouse sobre a cabeça de José, sobre o fronte do escolhido entre os seus irmãos. É majestoso como a primeira cria de um touro, seus chifres são os chifres de um boi selvagem, com as quais ferirá as nações até os confins da terra. Assim são as dezenas de milhares de Efraíns. Assim são os milhares de Manassés. A respeito de Zebulon, disse: alegra-se Zebulon em suas viagens, e você Issacar com suas tendas. Eles convocarão povos para o monte, e ali oferecerão sacrifícios de justiça. Farão um banquete com riqueza nos mares, com tesouros ocultos das praias. A respeito de Gade, disse: bendito é aquele que amplia os domínios de Gade. Gade fica à espreita como um leão, despedaça um braço e também a cabeça. Escolheu para si o melhor, a porção do líder que lhe é reservada. Tornou-se o chefe do povo e executou a justiça à vontade do Senhor e dos seus juízos sobre Israel. A respeito de Dan, disse: Dan é um filho de leão e quem salvando desde Bazã. A respeito de Naphtali, disse: Naphtali tem fartura de favor do Senhor e está repleto de boas bênçãos. Suas posses estendem-se para o sul, em direção ao mar. A respeito de Asser, disse: bendito é Asser entre os filhos. Seja ele favorecido por seus irmãos e banhe os seus pés no azeite. Sejam de ferro e bronze as trancas de suas portas e dure a sua força como seus dias. Não há ninguém como o Deus de Jezurum, que cavalga os céus para ajudá-lo e cavalga as nuvens em sua majestade. O Deus eterno é seu refúgio para segurá-lo, então os braços eternos lhe expulsará os inimigos e sua presença dizendo: destrua-os.
Somente Israel viverá em segurança, a fonte de Jacó está segura, numa terra de trigo e vinho novo, onde os céus gotejam orvalho, como você é feliz, Israel. Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é seu abrigo e seu ajudador, e a sua espada gloriosa, e os seus inimigos se esconderão diante de você, mas você pisará as suas colinas. Capítulo 34, o último capítulo de Deuteronômio. Ai, desculpa, gente, achei que eu tinha pulado uma página, tá certinho. Capítulo 34, vou ler agora o último capítulo de Deuteronômio.